Na medida que São Paulo ele foi pregando, que primeiramente era aos judeus e aos judeus que se convertiam ao cristianismo, ele foi percebendo também que os gentios se abriam. E até ele percebe, que os judeus, para se converterem ao cristianismo, estavam mais difíceis, porque eles ainda tinham um coração muito fechado por causa da religião judaica. E durante, vamos dizer, séculos e mais séculos, a religião judaica sempre foi tida como a religião em si, e agora seguir Jesus Cristo. Então havia uma dificuldade, mas para os gentios havia uma abertura maior. Aí São Paulo decide, de agora em diante ele ia pregar aos gentios. Aí ele se torna o apóstolo dos gentios. E hoje nós nos deparamos com essa grande graça, daquele que perseguia a igreja, se tornou um grande apóstolo e defensor da Igreja Católica. Mas hoje eu queria me deter nesse testemunho que São Paulo ele está dando quando ele fala do que levou ele a perseguir os cristãos. Ele vai ali para Damasco, ele pede uma carta de recomendação a Gamaliel, e ali ele tem a autorização de perseguir os cristãos e, se fossem preciso, colocarem na cadeia ou até morrerem, matarem. Como nós vimos ali o Estevão, que na hora que Estevão estava sendo morto, Paulo estava lá. Saulo, depois é que vem esse nome de Paulo. Mas por que ele perseguia os cristãos? Porque ele era um fariseu, zelador da religião judaica. E ele percebeu que aquela seita, que na cabeça deles o cristianismo era uma seita, ela poderia prejudicar o judaísmo. Imagine interferir com doutrinas que não fosse aquela que Moisés havia ensinado, que está ali nos primeiros livros. E era isso que estava acontecendo. Então ele, na força do zelo, ele começou a perseguir aquela seita. E aí começa todo esse transtorno e nós vimos a conversão dele. Mas veja aqui uma coisa interessante, que é para nós entendermos muito mais isso, ainda mais para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Quando Paulo, ele se encontra com aquela luz, que é Jesus ressuscitado, Jesus fala, como ele testemunha aqui, e também está no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nós estamos no 22, de 3 a 16, Jesus diz para ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, mas como ele poderia estar perseguindo Jesus? Ele estava perseguindo aqueles que haviam se convertido aos seguidores de Cristo, mas não era Jesus que estava ali na frente. Então aqui, o que é que se vem? Vem a teologia do corpo místico de Cristo. Jesus é a cabeça e a igreja, ele é a cabeça da igreja, e nós, dentro dessa igreja, nós somos os membros. Então, quando se persegue os membros da igreja, está se perseguindo o Cristo, porque é um corpo, Então, se é um corpo, se você puxa a mão, você está puxando o corpo todo. Se você dá um murro no olho de uma pessoa, o corpo todo sente. Então, é isso que ele está dizendo. Então, Paulo, ali ele começa a entender, perseguir os cristãos é o mesmo que perseguir o Cristo. Não existe uma diferenciação entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é uma coisa só.
É o sacramento, é o sinal da presença do Senhor, é a igreja católica. Então ele começa a perseguir. Mas como é que os cristãos estavam vivendo naquele tempo, naquele primeiro período da igreja, que Paulo começou a perseguir? Depois, se vocês quiserem, vocês pegam os Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, do versículo 42 a 47, e também os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 a 35, que está a mesma coisa. Eles viviam como? Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinaram, eles eram perseverantes. Eles não se desviavam do que os apóstolos ensinavam. Então, significa que eles tinham um conhecimento muito grande da doutrina, que estava surgindo com aquela tal seita, que não é a seita, é o cristianismo. Eles reuniam-se frequentemente para a fração do pão, ou seja, para a celebração da Santa Missa. Com frequência eles estavam se reunindo. Então significa que aqueles convertidos já não estavam indo tanto participar do sacrifício que acontecia lá no templo de Jerusalém, embora ainda estava assim, porque estava bem no início, a coisa ainda estava meio assim, no mais ou menos, entre aspas, porque até eles chegarem à compreensão completa ainda levou um tempo. Eles se reuniam e rezavam. Aquele grupinho estava ali firme, rezando. Eles se colocavam em oração, principalmente rezando pela perseguição dos cristãos. Eles viviam unidos. Eles eram unidos. Não existia discórdia, divisão entre eles. Eles eram bem unidos. Tinham tudo em comum. Então, o que eles tinham de alimentos, eles dividiam entre si, porque uma vez que eles já não estavam seguindo tanto o judaísmo, eles estavam passando por dificuldade financeira, a questão de alimentação e tudo. Então, eles dividiam tudo. Frequentavam o templo também, estavam lá frequentando o templo. Mas só que a cabeça era diferente. Não era a cabeça do judaísmo, era a cabeça do cristianismo, era a cabeça do cristão. Então o que é que Paulo faz? Vamos perseguir esse povo aí, porque vai causar um grande problema. Mas vejam só, o que é que isso tem a ver conosco para os tempos em que nós estamos vivendo? E isso nós precisamos estar bem atentos, viu? Eu me recordo que quando eu cheguei aqui em 93, esse ano vai fazer 28 anos que eu estou na Canção Nova. Ali o Paulinho, eu encontrava o Paulinho rezando na capela, ele disse que nós nos encontrávamos lá. Depois foi em 94 que foi instituído o noviciado da Canção Nova, como hoje tem, que nós chamamos de discipulado. E aí eu conheci Vanúzia nesse tempo. Depois lá para frente eu fui conhecendo Rubens e tudo mais. E nesse período, o Padre Jonas, ele falava muito para nós, principalmente internamente. Ele falava muito da segunda ordem, a ordem mundial. Ele falava muito de um governo que iria surgir, que seria um governo único. Ele falava para nós de uma religião única, mas que não seria a religião católica como única, mas seria a união de várias religiões, e ali ia se erguer
que iria se colocar, iria se sentar no trono da igreja para dizer que é a ele que deveríamos servir e tudo mais. Mas imagina, isso era ali em 93, 94, hoje nós estamos em 2021. Nós ouvíamos tudo aquilo e isso nos animava, nos ajudava, e nós queríamos ser missionários mesmo, pregar o evangelho, e saíamos pelo Brasil todo anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para nós, embora aquilo gerava em nós uma satisfação, uma alegria, um desejo de pregar, era uma coisa muito distante. Não era assim que nós estávamos vivendo naquele tempo. Só que agora nós estamos percebendo com clareza, só não percebe quem não quer ou que vive alienado achando que não é bem isso. E nós vemos isso com clareza. Há uma organização para um governo único e há uma organização para uma religião única. Isso é claro. E há ainda uma perseguição velada e ao mesmo tempo que não é velada. Há uma perseguição aqui, outra perseguição lá. Você vê quando alguém se manifesta como um católico aí que quer defender a igreja e tudo mais, aí você já vê alguns cortes, algumas perseguições daqui e acolá. Dá para perceber, né, que existem, né, leigos assim que estão estudando muito a doutrina da igreja e eles estão percebendo, e por isso eles, com esse zelo, eles estão até chamando a atenção de nós padres. Estão chamando a atenção de nós padres, porque eles estão percebendo que até aquilo que nós estamos ensinando não está de acordo muito com o que a igreja ensina. E isso é uma verdade. Mas você vai encontrar também alguns padres que estão ali, que são zelosos e que estão falando, bispos zelosos que estão falando, que estão procurando viver isso que a igreja sempre ensinou, que eu acabei de falar, que os primeiros cristãos viveram. Mas só que ainda é uma coisa assim, aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo já percebemos que essa tal religião única e esse governo único, que antigamente nem se falava, era uma coisa muito escondida, já se está falando declaradamente. Só não vê quem não quer ver. E nós católicos não podemos ficar alienados a isso, não. É uma verdade e está acontecendo. Agora, quando isso vai se tornar e quando isso vai acontecer, nós não sabemos, mas tudo indica que não vai ser uma coisa muito demorada, não. E se vocês perceberem, até mesmo esse tempo da pandemia tem adiantado muita coisa, e isso é uma verdade, tem adiantado. Eu repito, só não vê quem não quer ver. E nós não podemos, enquanto católicos, não podemos ficar alienados. E o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ser firmes naquilo que nós aprendemos. Nós não podemos ficar no mais ou menos. Não dá para ficar no mais ou menos. Nós temos que nos identificar com aquilo que nós somos. Eu não estou dizendo que é para ficar na internet aí, nas redes sociais brigando e não sei o quê. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o testemunho que nós devemos dar com a nossa vida. É a nossa vida. É o dia a dia. Nós não podemos mais brincar e não estamos mais em tempo de brincar de ser cristão. Porque se nós brincamos de ser cristãos, nós vamos ser facilmente levados pela falsa doutrina, pelo falso ensinamento. E é por isso que eu falo muito para vocês. Olha, é tempo de estudar o catecismo, é tempo de estudar a sã doutrina. Não é somente um tempo de fazer estudo da Sagrada Escritura, também,
mas muito mais do que fazer somente o estudo ou a leitura da Sagrada Escritura, é preciso estudar a doutrina da igreja, aquilo que os apóstolos ensinaram e que foi ficando na igreja, que se dá até o nome de depósito da fé. Esse depósito da fé precisa estar na ponta da nossa língua. Não dá somente para dizer que Marcos capítulo 1 fala isso, que no capítulo tanto de João fala aquilo, e os Atos dos Apóstolos falava aquilo. É preciso também comer a doutrina da igreja, porque senão nós vamos nos confundir. Porque se nós ficarmos somente com a Sagrada Escritura, nós vamos até nos confundir com as outras seitas, porque a doutrina da igreja nos ensina a doutrina da Eucaristia, nos ensina os dogmas da Virgem Maria, que ela é virgem antes do parto e no parto, que ela é a mãe de Deus, que ela foi concebida sem o pecado original, que ela subiu, ela foi assunta ao céu. A questão da infalibilidade do Papa, nós precisamos hoje entender isso. A coisa está tão assim hoje, pelas redes sociais, que nós precisamos entender a doutrina da infalibilidade do Papa. Você sabe o que é isso? Eu não vou explicar aqui porque não dá tempo, então estude para saber. Senão nós vamos ser levados facilmente por aquilo que estão falando, e nós vamos achar que é isso mesmo. Essa questão de que a igreja é única. Por que a igreja católica é a igreja católica? Com tantas seitas por aí, vamos estudar para entender por que a igreja católica é única. É a igreja de Cristo. Mas se daquelas outras igrejas lá fala de Cristo, por que não são? Estuda, vai ver os concílios. O que o Concílio Vaticano I falou, o que o Concílio de Trento falou, de Calcedônia, os concílios, vai vendo. Senão, meus irmãos, aqueles que ficarem somente com questão de Sagrada Escritura, na hora que o anticristo se erguer, ele vai levar facilmente, viu? Ele vai levar os que não têm doutrina, os que não conhecem as Sagradas Escrituras. E a doutrina da igreja tem que ter os dois: o magistério da igreja, as Sagradas Escrituras, a tradição, tudo isso precisa estar claro, porque senão, meus irmãos, nem a evangelização ela vai ser tão eficaz como ela deveria ser. Eu vou repetir: se nós não tivermos clareza de quem é a Igreja Católica, o que é a Igreja Católica, nós não vamos ter uma pregação eficaz. Não fiquem esperando apenas dos padres. Não fiquem esperando apenas dos missionários, do sabe lá quem. Se empenhem no estudo, porque nós estamos chegando perto daquilo que o anticristo quer realizar no meio de nós. E eu vou terminar dizendo assim: uma das coisas que eles vão querer é nos deixar confundidos. Confusão. Como já está ficando, né? Você vê, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa. Esse padre diz aquilo, aquele bispo diz aquilo, aquele missionário diz aquilo. E na verdade, onde está a verdade? A verdade está no alicerce do depósito da fé. É ali que nós vamos distinguir se a linguagem daquele missionário, daquele padre, daquele religiosa, daquele padre, daquele bispo, se está de acordo com o que a igreja sempre ensinou. É aí que nós vamos ter. Agora, se vocês ficarem só na questão só da Bíblia, não vai entender não, hein? Não vai entender. E vai se deixar levar facilmente. Paulo se converteu. Será que esses que estão querendo
organizar esse governo único e essa religião única, será que eles vão se converter? Está difícil. Agora, aqueles que quiserem viver piedosamente, como diz São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, se eu não me engano, mas está lá no capítulo 3, ele diz que aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Piedosamente aqui não é aquelas pessoas que ficam com a mãozinha assim. Não é isso não. Não é essa piedade. É essa piedade alicerçada na doutrina de sempre. Na doutrina da igreja. Eles serão perseguidos. Quem vai viver no mais ou menos e na ignorância, porque não entende nada, não será perseguido, não. Não será perseguido.